coisa tão difícil de entender, tanta coisa que podia ser melhor, muito melhor. Pai, me perdoa pelas vezes que eu falhei, mas nem sempre é tão fácil segurar. Fui um tolo e fiz bobagem, mas agora eu sei que é preciso novamente caminhar. Hoje eu sei que a lágrima que choro tem valor, que eu devo aprender com que errei, que a vida é muito mais do que sempre pensei. É imenso e infinito teu amor. Deixa que eu possa ajudar o meu irmão e estender a ele a minha mão, que eu busque toda vez a caridade, para entender o quanto vale uma amizade. Agora eu sinto, consigo imaginar, agora eu vejo, eu posso enxergar, agora eu sei, eu posso compreender. O amor de Deus existe, o amor de Deus existe, o amor de Deus existe em nós. Senhor Deus, de amor e bondade, rogamos a tua proteção amiga para iniciarmos com equilíbrio e amor mais um encontro da nossa sociedade espírita. Serena nossos pensamentos, sentimentos, para que em vibrações fraternais possamos sintonizar com as emanações fluídicas de luz que estão a nos envolver nesse instante. E assim damos por iniciado nosso encontro de hoje, com a certeza da tua presença e de todos os tarefeiros de luz responsáveis por essa atividade, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a bendita paz do Cristo esteja com cada um de nós na noite de hoje. Vamos dar aqui início à nossa conversa digital, online da noite de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse momento que a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Não tem como falar o que é o Espiritismo sem falarmos como surgiu o Espiritismo. O Espiritismo, propriamente dito, ele surgiu em 18 de abril de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, codificado, organizado, compilado por Allan Kardec. Nesse período, do século 17 para 18, foi um período em que houve uma enxurrada de reencarnações de espíritos evoluídos, ou espíritos que tinham pensamentos elevados, que faziam com que nós, as pessoas, pudéssemos ter conhecimento da mente, do desenvolvimento do corpo, da fisiologia do corpo. E vários estudiosos, vários pensadores
surgiram nessa época. Portanto, o Espiritismo ele se desenvolveu em paralelo ao estudo da ciência, ao estudo da mente, em decorrência de vários fatores, entre eles do magnetismo, do hipnotismo, né? Que eram temas que se estudavam muito antes da publicação do livro, né? Do Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. Então, vários desses espíritos iluminados, eles vieram efetuar essas profundas transformações nas diversas conjunturas mundiais da época. Não só na França, mas em toda a Europa, né? Tanto na política, no social, na ciência, na cultura, na economia, trazendo novas ideias, novos ideais para a humanidade. É tanto que o século XVII, que é o século das grandes transformações, foi também conhecido, ficou conhecido como o século da razão, porque trouxe ao ser humano significativos conhecimentos acerca da sua origem, da sua constituição, do funcionamento do corpo, enfim. Ficou conhecido como o século da razão. Para vocês terem uma ideia da quantidade de espíritos iluminados que surgiram nessa época. Por exemplo, Voltaire, né, que era poeta, Montesquieu, que era político, Rousseau, que era filósofo e escritor, né, Wesley, que era economista, né, Diderot, que era filósofo, D'Alembert, o próprio rei Luís XVI, que era rei francês, criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura. O Napoleão Bonaparte, imperador da França por 15 anos, também fez grandes reformas em prol da liberdade individual, da igualdade perante a lei, direito à propriedade, ao divórcio, ao ensino público. Apesar das outras questões, né, históricas de Napoleão, ele trouxe vários benefícios para a França na época. E Emmanuel cita que esses espíritos foram instrumentos ativos para a reforma que trouxe a ideia da liberdade. No livro O Caminho da Luz ele fala isso. Em 1776 nós tivemos a independência americana e em 1789 a Revolução Francesa, a ideia do igualité, fraternité e igualdade, fraternidade e liberdade, né? Igualité, fraternité e liberté, que difundiu-se no mundo todo depois da Revolução Francesa. Há muitos personagens importantes da política e da literatura, e a música não era só uma obra de arte, né? Era um meio de comunicação do estado da alma. Nessa época, Wagner, Chopin, Rossini, Beethoven, pintores da época, Renoir, Manet, Monet, escritores como Victor Hugo, Lamartine, Zola, e cientistas como Darwin, Louis Pasteur, Pierre e Marie Curie. Então, inúmeros espíritos de elevada consciência reencarnaram nessa época para dar esse impulso no ser humano, que a humanidade vivia sob o obscurantismo ainda medieval, né? E alcançou no século XIX a sua maioridade. A religião dogmática cedia lugar ao conhecimento firmado na razão e nas ciências, contribuindo para o entendimento espiritual. Ora, como é que surgiria um conhecimento, um entendimento espiritual tão grande se a humanidade não tivesse preparada, né? Por isso que foi preciso dar esse boom de espíritos de elevada condição espiritual, científica e filosófica, para elevar no ser humano esse conhecimento, essa necessidade de compreender, de entender o que se passava. Então, deu-se um tempo, um passo, isso no século XVII, 1700 e pouco. Em 1848, surgem vamos dizer assim, as primeiras manifestações espirituais que deram início ao que Allan Kardec fez posteriormente, que são justamente os ruídos que assombrou uma família no interior dos Estados Unidos, em Hydesville,
que é a casa das irmãs Fox conhecidas, né? Então, vários vídeos começaram e aquele fenômeno atraiu muito curiosos, mas dentro da própria família, das 3 irmãs, causou uma profunda inquietação, medo, né? Os ruídos, as pancadas que ali existiam. E a mais nova, das irmãs, né? a Kate, teve a ideia de perguntar aquela zoada, aquele barulho, aqueles arranhões, do que se tratava. E através de pancadas, as respostas vinham. Foi criado aí tipo um alfabeto em que as crianças, através das pancadas, né, perguntavam e aquelas pancadas respondiam. E ficou-se sabendo pelas pancadas que era um espírito, ou seja, era um morto, né? Na época essa palavra espírito ainda não estava codificada ou resolvida por Kardec, né? Escolhida por Kardec, digamos assim. E descobriu-se que era um morto, né? Uma pessoa que havia sido assassinada naquela residência que estava lá querendo se comunicar. Daí se expandiu as comunicações. Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritismo, ele diz que foi uma invasão organizada, porque a partir daí, claro, as manifestações espirituais desde o início da humanidade sempre existiram, né? Desde a época de muito antes de Moisés já existiam as comunicações dos fenômenos espirituais, mas essa invasão veio organizada e com um fim determinado. E dali, de Hydesville se expandiu, né? se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos, enfim. Então essa invasão organizada trouxe os conhecimentos que hoje nós temos. Em 1855, aproximadamente, na França, existia um fenômeno que ficou bastante conhecido, que é o fenômeno das mesas girantes. Então, nos salões de festas, as pessoas se reuniam para ver o fenômeno das mesas girantes. As mesas dançavam no ar, bailavam no ar. As pessoas colocavam as mãos em cima das mesas, né? Mal encostavam às vezes na mesa, a mesa dançava e as mesas respondiam. E numa determinada ocasião, o senhor Fortier, conhecido e amigo de Hippolyte Léon Denis Arrivai, um professor pedagogo francês de Lyon, se encontrou com ele e disse: Rivaio, você não sabe, as mesas estão falando. E o professor Rivaio, muito cético, porque por ser um estudioso não se deixava levar por modismos e qualquer coisa desse tipo, disse: olha, no dia que me provarem que as mesas possuem nervos, cérebro para pensar e tal, não vai, enquanto não me provarem isso, não será nada mais do que histórias da carochinha. Mas, pela insistência do senhor Fortier, o professor Rivaio cede, né, e vai aos salões conhecer esse fenômeno. E ao observar o fenômeno, ele viu que ali havia algo extraordinário, algo que não poderia ser obra do acaso, nem obra do simples magnetismo, porque as mesas de madeira não poderiam sofrer o efeito do magnetismo. E ele, como estudioso do magnetismo, viu que aquilo não dava certo, estava errado. Não havia cordas manipulando as mesas. E mais, as respostas que as mesas eventualmente davam eram respostas que fugiam ao conhecimento e ao entendimento daquelas pessoas que estavam na mesa ou que estavam fazendo as perguntas. Então ele diz: olha, tem alguma coisa errada. Então ele se juntou com o senhor Fortier e outras pessoas em reuniões privadas. Aí ele se afastou do salão, ele passou a ser um estudioso realmente do fenômeno. Hippolyte Léon Denis Arrivai passou a ser um estudioso daquele fenômeno, privadamente começou a estudá-lo. E, como as irmãs Fox, deduziu-se tratar também de espíritos desencarnados, de várias condições evolutivas ou de intelectualidades diferenciadas,
E ali ele começou a fazer perguntas sérias, com um objetivo sério, e organizar as respostas que vinham. O professor Rival ele não se teve apenas nessa reunião privada. Como eu disse, foi uma invasão organizada. Então, em vários países, em várias localidades, haviam essas comunicações. Portanto, o que fez Rival para dar veracidade às respostas que ele estava colhendo? O que ele fez? Ele mandava as mesmas perguntas para vários médiuns em várias localidades, da França, dos Estados Unidos, da Europa, de modo geral. Então ele mandava a pergunta e recebia as respostas. E ali ele ia organizando, né? Usando o método indutivo e dedutivo, ele via as perguntas, aliás, as respostas que tinham sentido, que estavam alinhadas à pergunta, e separava. E as que não tinham nada a ver, que não passavam de brincadeira ou de mera zombaria, ele descartava. Dessas que ele organizava, ele procurava aquela que melhor trazia a resposta e organizava dessa maneira. Portanto, em 1857, 18 de abril de 1857, ele lança o primeiro livro da codificação espírita, do Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos. Hoje com 1091 questões, 1018 questões e respostas. A primeira pergunta é: o que é Deus? Depois de todo esse estudo, de várias respostas que vinham, a resposta que ele achou mais viável foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é no Livro dos Espíritos que contém os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com o mundo material, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Isso tudo no Livro dos Espíritos. Hipólito Leão Denis Arrivail decide, ao publicar o Livro dos Espíritos, seguir a orientação de um mentor espiritual de usar o nome que ele havia tido numa reencarnação anterior e adota o nome de Allan Kardec. Por que ele fez isso? Por se tratar de uma boa nova, né? De uma, entre aspas, de uma religião nova, Kardec teve a preocupação de que as pessoas lessem pela obra e não pelo autor. Ele, o professor Rivail, já havia escrito vários livros, já era conhecido na França, né, por várias obras escritas. Então ele não queria que as pessoas lessem por se tratar de uma obra do professor Rivail, mas pelo conteúdo que ela trazia, pela importância literária que era o Livro dos Espíritos, que é a obra espírita. Por isso ele resolveu adotar realmente, por orientação da espiritualidade, o nome de Allan Kardec, que havia sido seu nome numa reencarnação no país de Gales, enquanto era druida no país de Gales. Mas continua os seus estudos, os seus métodos, né, de mandar perguntas e respostas, e nisso ele já também trabalhava com vários médiuns trabalhando, né, nas perguntas, né? Chegava em casa e ia organizar com a sua esposa, que ajudava ele a reorganizar esses livros e tal. Então em 1861, lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns trata dos meios de comunicação com o mundo invisível e do desenvolvimento da mediunidade. Em 1864, lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica as máximas morais do Cristo, a existência, a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Em 1865, lança O Céu e o Inferno, que faz uma análise da justiça divina segundo o Espiritismo. E por fim, e não menos importante, lança em 1868 a Gênese, que explica os milagres e as predições de Jesus e analisa as origens da Terra e do Universo. Nós chamamos esses 5 livros de um Pentateuco Espírita. Então nós fizemos uma breve introdução
para falar efetivamente agora o que é o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é o conjunto de leis e princípios revelados pelos Espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso é uma frase que Kardec colocou no que é o Espiritismo preâmbulo, né? E é o Consolador prometido, conforme Jesus nos falou. E o que nos revela o Espiritismo? Bom, o Espiritismo nos revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então, o Espiritismo, há alguns princípios que são básicos no Espiritismo, né? Temos como princípios básicos a existência de Deus, como causa primária de todas as coisas. Mas nós temos outro princípio também muito importante, que é a reencarnação. A reencarnação como um processo natural de evolução espiritual. A necessidade de viver uma experiência física, morrer, viver uma experiência espiritual e, posteriormente, retornar à carne em outro corpo, em outra situação, em outra condição, para naturalmente buscar a evolução através dessas sucessivas vidas. A moral cristã, como código de ética espírita, também é um dos princípios básicos, né? A mediunidade, né, como meio natural de comunicação entre os espíritos, é um princípio básico. A existência dos espíritos, como seres imortais e imateriais. Outro princípio básico é a evolução dos espíritos. Através da reencarnação nós estamos sempre em evolução, é um dos princípios básicos. E a pluralidade dos mundos habitados, onde Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Então, um dos princípios básicos do Espiritismo é que os planetas, né, são habitados, os mundos são habitados. Na doutrina espírita, há um tríplice aspecto. Como seria isso, né? Nós dizemos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Um tríplice aspecto. Ele é científico porque é concernente às manifestações dos espíritos, né? Ao falar de reencarnação, de intercâmbio entre o mundo físico e espiritual, falamos de ciência. É filosófico porque trata dos princípios morais, que é onde a doutrina está assentada. Allan Kardec diz que a sua força, ou a força do Espiritismo, está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso, né? A filosofia, né? E no aspecto religioso é justamente relativo à aplicação desses princípios, né? Ser espírita deve levar o indivíduo a um estado de compreensão da vida que o torne relativamente feliz consigo mesmo e com seu semelhante. O Espiritismo possibilita um novo olhar do homem e da realidade à sua volta, para o despertar do ser humano em todas as suas dimensões. Não há doutrina espírita sem ciência. Não há doutrina espírita sem a filosofia. Não há doutrina espírita sem a religião. Um independe do outro, mas os três nos levam ao Pai. É preciso da ciência para comprovar alguns fatos, mas é necessária a filosofia para buscar a ciência. Então a doutrina espírita, além de tudo isso, e aí temos que trazer para o nosso dia a dia, para o que vivemos hoje. Vivemos dias muito difíceis.
muito difíceis. Dias de perdas, de entes queridos, de amigos queridos, de pessoas que simplesmente no dia seguinte não estão mais conosco. Como se a vida fosse apenas um estalar de dedos. E tudo isso nos tem feito refletir. E pensando aqui na filosofia espírita, de onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Porque em breve seremos nós. Se não por esse momento que estamos passando, se não por outras razões. A espiritualidade, para a espiritualidade, o tempo não existe, né? Hoje, para eles, já passou há muito tempo. Nós ainda estamos vivendo aqui. Portanto, nesses momentos de perda, de dificuldade, de reflexão, de julgamento das nossas atitudes, o Espiritismo, além de tudo isso que eu disse, além de tudo isso que é explicado nas palestras, no ESD, nos livros que lemos, além de tudo isso, o Espiritismo é a consolação. Como já dizia Jesus, queria rogar ao Pai que enviasse um Consolador para abrandar e para ajudar a humanidade a progredir. Esse Consolador é a doutrina espírita, que nos consola quando nos faz crer na reencarnação, quando nos faz crer que a morte não existe, que é o espírito liberto do corpo que sobrevive e que vive intensamente o mundo dos espíritos. É essa doutrina que nos consola de amor quando sabemos que iremos nos reencontrar. Reencontrar aqueles que amamos, aqueles que temos afeto, aqueles que temos carinho. A doutrina espírita nos consola quando nos faz crer que eu não estou só, que ao meu lado existem espíritos que me amam, que querem o meu bem, que querem o meu progresso e que me auxiliam para isso. A doutrina espírita nos consola quando nos dá força de progredir, de crescer, de todos os dias nos levantarmos, bater a poeira no corpo e caminhar novamente. A doutrina espírita é isso. A doutrina espírita é luz. A doutrina espírita é amor. A doutrina espírita é a caridade. A doutrina espírita é a paz. Que a bendita paz e o amor do Cristo fiquem com todos vocês. Boa noite. Buscando sempre em Deus o melhor que me conduz, que é amando meu irmão, na caridade e no perdão, o que me leva à tua luz, para ser um bom cristão. Tenho que aprender a amar, vencer o mal que ainda é feroz, ser bem humilde, não atroz, para Deus sempre orar. Obrigado, meu Senhor, pelo pão,
pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo pão, pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Nesta minha oração, peço a Deus tua compaixão, pelas crianças abandonadas que estão dormindo nas calçadas. Dou a tua proteção. Obrigado, meu Senhor, pelo pão, pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo pão, pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo pão, pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo pão, pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo pão, pelo amor e a família construída. Obrigado, ó meu Deus, pela vida. Senhor Deus, de justiça e bondade, obrigado pela oportunidade que Tu nos deste nessa noite, e ousamos pedir, como eternos e necessitados pedintes que somos, nos ampara, Senhor. Envolve o nosso corpo celular e espiritual nesse instante, com as energias de saúde e harmonia, equilibrando, curando e sarando tudo o que for necessário, pois Tu sabes de nossas necessidades. Pai, envolve o nosso lar, nossa família, nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade, nosso país e a humanidade inteira em energias de saúde e harmonia. Clareia o caminho daqueles que se encontram no plano espiritual, necessitados ou não, e coloca nessas águas os fluidos benéficos e específicos para cada um de nós. E assim finalizamos mais uma reunião, e que a Tua bendita paz esteja, fique e permaneça em cada e com cada um de nós. Que assim seja.